Graça e paz, queridos irmãos. Muito bom poder falar com os irmãos novamente na nossa transmissão, que seria o nosso culto de oração, às quartas-feiras, um tempo que nós retiramos na semana para orarmos ao Senhor, para meditarmos na sua palavra. Então peço aos irmãos que abram a sua Bíblia em Atos capítulo 20. Nós vamos ver alguns versos de Atos capítulo 20 e também de Atos capítulo 21. Então peço aos irmãos que abram as suas Bíblias aí, e nós vamos ler, eu vou ler alguns versos aqui e nós vamos meditar nesses dois capítulos, né, essa meditação de hoje. Espero que os irmãos estejam bem, espero que os irmãos estejam confiantes no Senhor após o nosso retorno parcial, ainda que parcial. Foi muito bom estar com os irmãos, foi muito bom podermos de alguma forma estarmos juntos. E nós agradecemos ao Senhor, e sabemos e nos submetemos à vontade dEle, e é isso que o texto de hoje vai nos mostrar. Muitas vezes nós não entendemos os propósitos do Senhor, não nos é claro, mas ao mesmo tempo nós nos submetemos. Quando nós aprendemos os princípios, quando nós aprendemos e confiamos no Senhor, confiamos no autor da nossa fé, no autor da vida, quando nós entregamos ao Senhor realmente os nossos dias, nossos momentos de alegria e assim também os nossos momentos de dificuldade. Em Atos capítulo 20, se os irmãos forem comigo lá no versículo 36, eu quero ler esses versos. Os irmãos acompanhem, por favor. A minha tradução é revista e atualizada. Atos capítulo 20, versículo 36. Eu leio aos irmãos. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Outros versos nós vamos ler no capítulo 21. Eu peço que você acompanhe comigo o capítulo 21 de Atos e o versículo 4. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem acompanhados por todos, cada um com a sua mulher e filhos, até fora da cidade, ajoelhados na praia, oramos. E despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos e eles voltaram para casa. Mais alguns versos no capítulo 21, versículo 12. Capítulo 21, versículo 12. Então ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então lhe respondeu, que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Queridos, nós vimos aqui 2 despedidas, aliás, 3 despedidas, e uma delas, os discípulos saem confortados com aquilo que Paulo dizia. Nós vimos a despedida de alguns discípulos com as suas famílias e depois os presbíteros de Éfeso aqui. Ambos os momentos são momentos tristes, momentos duros ali que eles estariam distantes daquele ao qual eles conheciam. Paulo, aquele que pregava o Evangelho, aquele que firmava os propósitos de Deus na igreja. Então, aqui há essa despedida, mas vamos entender aqui o contexto. Paulo está em Mileto e ele manda chamar os presbíteros de Éfeso, está lá no versículo 17. Mais anteriormente, versículo 16, olha uma informação muito importante. Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia. Portanto, se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Então o desejo de Paulo era ir para Jerusalém e passar lá o dia de Pentecostes, se fosse possível. Esse era o desejo de Paulo. Então ele estava passando perto ali da região de Éfeso, ele não queria se demorar ali,
ele chama os presbíteros e quer se despedir daqueles presbíteros de Éfeso. Então ele manda chamar aqueles presbíteros. E ali, queridos, o capítulo 17, o versículo 17 até o versículo 38, nós vemos aqui uma despedida rica, né? Rica não só no seu conteúdo em si, mas no amor envolvido ali, que é a igreja do Senhor. Isso é maravilhoso, nós vemos isso. E aqueles presbíteros, a falta que Paulo iria fazer para aqueles homens ali. Paulo começa a dizer o que era o seu ministério. Ele diz ali, queridos, versículo 19, olha só. Servindo ao Senhor com toda a humildade, era característica do ministério de Paulo, com lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Isso é característico, ele sabia que as perseguições viriam ao seu ministério. E ele diz, olha, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Nós tivemos um envolvimento onde eu preguei o evangelho a vocês, testificando tanto a judeus como a gregos, que Paulo entendia o ministério e seu chamado no capítulo 9, né? O arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, olha o que Paulo diz para aqueles presbíteros lá de Éfeso. Eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Era essa certeza que Paulo tinha, né? Que ao caminhar, ao pregar o Evangelho, ao ensinar, ao discipular o povo de Deus, viriam as tribulações e as perseguições. Porém, versículo 24, em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Ou seja, eu não considero a minha vida tão preciosa para mim mesmo a ponto de eu deixar de pregar o Evangelho. Não, eu quero completar a carreira e pregar o Evangelho da graça. Foi por isso que eu fui chamado. Então eu desejo ir para Jerusalém, apesar de não saber o que acontecerá em Jerusalém, mas eu estou seguindo o Espírito Santo do Senhor, que está me compelindo a fazer isso, que eu estou me sentindo constrangido. É essa a ideia de ser levado e querer ser obediente ao Espírito Santo do Senhor e ir para Jerusalém. Paulo sabia que lá ele poderia sim ser preso, né? E existiria sim algo que o iria perseguir. Isso era claro para Paulo, né? Mas ele diz aos irmãos, olha, eu quero testemunhar da graça de Deus. Agora, versículo 25, olha a informação que ele dá para os irmãos. Eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Então é essa a informação que Paulo dá aos presbíteros. E a partir dali, queridos, ele exorta os irmãos, dizendo que ele anunciou todo o desígnio de Deus, fala para eles tomarem cuidados, que lobo voraz adentrarão a igreja do Senhor, eles precisam estar firmes no Senhor, ensinar o Evangelho. Paulo diz a eles que ele sabia como Paulo serviu, como as próprias mãos, ele diz isso, né? Ele teve ali o seu trabalho, a sua dedicação ao reino de Deus, ensinando aquela igreja. Versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, eu não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então, ele diz aqui que por 3 anos, né, ele ensinou aqueles irmãos noite e dia, e ele não deixa de admoestar. A ideia de admoestar é colocar sim na mente, né, é ensinar, é advertir também, né? Então aqueles irmãos sabiam que Paulo o advertia também. Além de ensiná-los, colocar na mente a ideia do admoestar, Paulo os advertia, Paulo os ensinava, Paulo pregava o Evangelho, anunciava o desígnio de Deus para aqueles irmãos. Então ele sabia e fala àqueles irmãos que eles não mais veriam o rosto de Paulo. Olha a notícia que ele daria, queridos. Ele estava dando para aqueles irmãos assim. E tendo dito essas coisas, né, que está lá no versículo 36, ajoelhando-se, ele orou com todos eles. Essa é a parte
frisamos quando nós entendemos oração, né? Paulo traz uma realidade: eu vou para Jerusalém, eu não sei o que acontecerá lá, mas eu sei que o Espírito Santo deixa claro para mim que cadeias e tribulações acontecem comigo quando eu estou pregando o Evangelho. Então, eu estou fazendo aqui, eu chamei vocês para virem aqui, lembra que ele estava ali no versículo 17, de Mileto, ele manda chamar os presbíteros de Éfeso, ele fala assim, olha, vocês não verão mais o meu rosto. É isso que eu deixo claro para vocês. E eles oram por isso. É interessante que Paulo aqui faz todo aquele, toda essa exortação, né, esse encorajamento àqueles irmãos de continuarem firmes, dizendo para eles, olha, nessa despedida, né, dizendo para eles, olha, eu ensinei todo o desígnio de Deus. E vocês continuem, cuidem-se, cuidem de vocês mesmos, cuidem da igreja, né, pastoreiem o rebanho do Senhor, a qual Deus constituiu vocês bispos. Então Paulo deixa claro para aqueles irmãos qual era o ministério que eles têm que fazer. E no versículo 35, eu quero ler com os irmãos aqui, o que ele diz? Tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim em mistério, é necessário socorrer aos necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então Paulo termina aquela despedida dizendo as palavras de Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber, ele pautando ali o ministério dele, que ele era um seguidor de Cristo, eles se ajoelham e oram. Mas, queridos, como eu disse aos irmãos, ele estava indo para Jerusalém. E no versículo 37, o que houve? Houve um grande pranto entre todos. Tamanho carinho que eles tinham pelo apóstolo Paulo, né? Abraçando afetuosamente a Paulo, beijavam. Eles já sabiam que ali era realmente a despedida. Não mais veriam a Paulo. Né? Estou aqui no versículo 38, deixa claro isso. Né? Entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto. E acompanharam-no até o navio, e ele se despede dos irmãos. Mas o que ele faz diante dessa despedida? Diante dessa realidade que ele apresenta aos irmãos? Irmãos, vamos orar. Eles oram juntos, sabendo das dificuldades, sabendo das lutas, sabendo que ali seria uma despedida. O que aqueles irmãos fazem? Eles têm a demonstração de carinho com relação a Paulo, mas oram todos juntos. Eu li com os irmãos a continuidade no capítulo 21, que ali era uma viagem, ele está indo para Jerusalém. No capítulo 21 ele começa a dizer das cidades onde ele passa, até que ele chega na cidade de Tiro, que é lá no versículo 3, diz para nós da cidade de Tiro. Né? No versículo 4, o que nos apresenta? Nos apresenta que ele encontra alguns discípulos lá. Veja comigo, versículo 4. Permanecemos lá durante 7 dias. Apesar de Paulo não querer demorar-se em Éfeso, que foi o que ele deixou claro ali, ele sabia que ele, se fosse ficar com os irmãos de Éfeso, ele ia ficar bastante tempo. Então ele queria ter aquela despedida dos irmãos, né, em Éfeso. O barco aqui, né, o barco tinha que fazer essa parada ali na cidade de Tiro. O navio deveria ser descarregado, a informação do versículo 3. Então, Paulo encontra os discípulos. Ele permanece durante 7 dias com esses discípulos. E eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Então, o desejo deles era falar, Paulo, você vai passar por tribulação. Você pode ser preso lá. Né? E até morto, queridos, sabendo da perseguição a qual os próprios judeus tinham com Paulo. Então eles tentam persuadir Paulo a não ir a Jerusalém. Mas passados aqueles dias, versículo 5, tendo nos retirado, nós prosseguimos viagem, acompanhados por todos. E aqui mais uma despedida. Né? Ali os irmãos, nós temos a informação de que os irmãos o abraçaram, os irmãos o beijaram, os irmãos ficaram entristecidos com a partida de Paulo. Aqui, além dos irmãos, estavam os irmãos com a família. Olha que despedida, queridos. Né? Aqui diz que estavam acompanhados todos, cada um com a sua mulher e filhos. E foram até fora da cidade, ajoelhados na praia, o que eles fizeram? Eles oraram.
mais uma vez, queridos, quando nós entendemos, né, que as situações acontecem diante de nós, nós somos acometidos pelas circunstâncias, pelos momentos, o que nós devemos fazer? Assim como na despedida dos presbíteros, né, de Éfeso com Paulo, eles oraram, sabendo que Paulo ia para Jerusalém, eles ficaram entristecidos com aquela partida, aquela despedida, e oraram. Aqui, não só os discípulos, mas com as suas famílias, na despedida com Paulo, oravam também. Essa é a característica de nós entendermos, queridos, quando nós estamos servindo ao Senhor. Então, teremos perseguições, teremos momentos difíceis, momentos de lutas, onde a nossa fé literalmente será provada, onde nós precisamos tomar atitudes, tomar decisões, onde nós precisamos escolher em fazer ou não o que é certo. O que vai nortear a nossa decisão vai ser os princípios que nós temos, que nós conhecemos, ao qual nós confiamos da palavra do Senhor. Então aqui aqueles irmãos oraram, eles tentaram falar com que Paulo não fosse a Jerusalém. Mas aí, queridos, Paulo partia, porque ele entendia que o Espírito Santo já havia o avisado, né, do que seria nessas suas pregações. E ele sabia do chamado em Atos capítulo 9, que importava sofrer pelo nome de Cristo. Era claro isso no ministério de Paulo. Até que ele chega em Cesareia. E aí nós vemos a sequência do capítulo 21. Quando nós concluímos a viagem de Tiro, chegamos a Ptolomaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte nós partimos e fomos para Cesareia, versículo 8. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, lá o Filipe que era o diácono escolhido lá em Atos capítulo 6, né, que nós entendemos ali no início um modelo de exemplo de diaconia ali, Atos capítulo 6, mas também um evangelista, né, que nós vemos Filipe evangelizando o eunuco, é o mesmo Filipe aqui. Então nós fomos para Cesareia, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, aqui está a nossa informação, nós ficamos com ele. Então Paulo aqui chega em Cesareia. Chega em Cesareia, vai na casa de Filipe, onde tem lá as suas filhas, e Ágabo faz uma profecia com relação a Paulo. Olha só. Demorando-se ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, versículo 10. E no versículo 11, vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando entre os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. O que diz o Espírito Santo? Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Então, Ágabo estava confirmando aquilo que Paulo não sabia o que iria acontecer em Jerusalém, mas sabia que isso poderia acontecer, né? Sabia que essas perseguições, essas tribulações o acompanhariam na sua vida, né? nas suas pregações, isso aconteceria na sua vida. Ágabo faz essa profecia. Então, voltando aqui, Paulo chama os presbíteros, né? Ele estava em Mileto, chama os presbíteros de Éfeso, fala para eles do seu ministério, os encoraja e diz para eles ficarem firmes, mas que eles não mais veriam a Paulo. Então, ele despede desses presbíteros. Quando ele chega em Tiro, encontra outros discípulos, que também tentam fazer com que Paulo não vá para Jerusalém. Mas Paulo já sabia dos propósitos do Senhor na sua vida e ele deveria ir em Jerusalém. E nós vimos que era um desejo dele passar o dia de Pentecostes lá em Jerusalém. E agora Ágabo dá essa profecia. Ágabo diz, olha, assim vai acontecer com o dono desse cinto. Então, ou seja, vejam só como está acontecendo a caminhada, né, a chegada de Paulo em Jerusalém. Então aqui já era a informação do que iria acontecer a Paulo. Mas algo acontece aqui, queridos. Quando ouvimos, nós vemos aqui o autor de Atos é Lucas, né? Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, nós rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então,
tentamos de alguma forma, né, fazer com que Paulo não fosse para Jerusalém, fazer com que Paulo não chegasse até lá, apesar de eles ouvirem ali a profecia de Ágabo que o que iria acontecer com Paulo em Jerusalém. Mas o que Paulo diz para aqueles irmãos, queridos? Versículo 13. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois eu estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Paulo tem essa confiança, esse entendimento, essa compreensão, esse discernimento do seu ministério. Ele diz aqui como um soldado, essa é a ideia desse versículo. Eu estou pronto. Eu estou pronto para sofrer. Eu estou pronto para ser preso. Eu estou pronto até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. É impressionante como nós vemos Paulo imitando a pessoa de Cristo, né? Quando Pedro tenta fazer com que Jesus tenha compaixão dele mesmo e não passe pela cruz, o que Jesus tinha, né, como certo? Cumprir a vontade do Senhor. Então Jesus diz ao próprio Deus: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Então Paulo, como imitador de Cristo, ele estava vivendo isso em sua vida. A tristeza pela despedida dos presbíteros lá de Éfeso. A tristeza pela despedida daqueles discípulos e suas famílias. Nesses dois momentos, o que há, queridos? A oração. A confiança no Senhor que tem cuidado sobre todas as coisas. E agora, esses discípulos agora estavam tentando, como Paulo diz ali, quebrantando o seu coração. Tentando tirá-lo daquela intenção, daquele constrangimento, como ele diz que ele era constrangido no espírito dele em ir para Jerusalém. Eles estão tentando tirar Paulo dessa caminhada, né, desse destino. Mas, queridos, quando nós somos convictos nos planos e propósitos do Senhor na nossa vida, nós conseguimos testemunhar para as pessoas. Nós conseguimos, no nosso modo de viver, nós conseguimos, com o que nós acreditamos, com o que nós sabemos, com o que nós confiamos, nós conseguimos testemunhar para as pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Por causa da sequência do versículo 14. Como, porém, não o persuadimos, conforme dissemos, olha lá, faça-se a vontade do Senhor. Os discípulos ouvem a posição de Paulo. Não era teimosia, queridos. Não era teimosia. Era um homem que realmente sabia qual que eram os planos de Deus e confiava nos planos do Senhor. E estava nas mãos do Senhor. Paulo sabia que o que Deus tinha preparado para a vida dele. Se importa sofrer pelo nome de Cristo, como ele diz aqui, eu estou preparado. Eu estou pronto. E não só para ser preso, como para morrer pelo nome de Jesus Cristo. Pelo nome do Senhor Jesus. Paulo sabia disso. Queridos, é tão interessante quando as dificuldades e os momentos de luta, de dor, né, nos acomete, como muitas vezes a nossa visão fica limitada. Né? Os irmãos de Cesareia não podiam prever o futuro. Mas lá no capítulo 23, você pode ver depois, Paulo seria preso, sim, em Jerusalém. E sabe onde ele iria ficar preso? Em Cesareia. E a prisão ali, né, que daria ali, cerca de 2 anos, né, essa prisão, pelo que nós entendemos ali pelo texto, demonstra que ele poderia receber visitas. Então ele estaria, né, perto dos irmãos de Cesareia. Mas aqueles irmãos não podiam prever isso. Mas o que eles poderiam fazer era confiar na mão do Senhor. Então eles não sabiam disso e logo à frente eles veriam Paulo retornar preso, mas eles conseguiriam ter algum contato com o apóstolo Paulo.
É isso que acontece conosco, muitas vezes, quando nós queremos enxergar com os nossos olhos e a nossa visão limitada os planos do Senhor. Nós não sabemos, por muitas vezes, quando as lutas, né, quando nós estamos passando as dificuldades, os momentos de luta, nós não conseguimos enxergar, muitas vezes, com os olhos de Deus. Quais são os propósitos de Deus naquilo que eu estou passando? Como aqueles discípulos, olha, não faça isso. Não vá, não vá para Jerusalém. Como eu disse, eles não sabiam daquela prisão que viria futuramente. Mas ao mesmo tempo, queridos, o que nós aprendemos com isso? Que nós devemos confiar na mão do Senhor. Eu não sei o que você pode estar passando hoje, mas saiba, não fugiu do controle do Senhor. Deus continua no controle de todas as coisas. Nós temos um caminho a trilhar. Nós somos testemunha de Cristo num mundo que jaz no maligno. Nós vemos os princípios, né? Igrejas sendo atacadas, né? Os pensamentos de muitos cristãos, de nós cristãos, estão sendo atacados pelas novas filosofias, os novos aparentes formatos que estão tentando estabelecer. Mas nós temos a mente firmada, nós temos a mente de Cristo. Então, na nossa caminhada, ela é norteada pelos princípios que nós temos, que nós confiamos, que nós aprendemos. E isso, você e eu devemos fazer uma avaliação o quanto essas filosofias têm atacado a nossa mente a ponto de nos tirar da nossa caminhada. Nós sabemos e confiamos o que Jesus disse, né? Não se turbe o vosso coração. Ele disse isso para os apóstolos. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não for assim, eu não teria dito. Então, o próprio Jesus nos afirma, né, da segurança que nós temos. Isso, como é para você escutar uma promessa dessa de João, lá em capítulo 14? Como é para você ter essa certeza? Saber que Jesus diz que eis que estou convosco todos os dias. Saber que você cumprir os princípios da palavra do Senhor, né? Guardar o coração para não pecar contra Deus, né? Saber que Deus estabeleceu todas as coisas, Deus que é o Criador de todas as coisas. Saber que Deus é soberano sobre a minha, sobre a tua vida, sobre o universo. Isso são certezas e devem ser certezas para nós. Isso norteia a nossa caminhada nesse mundo, queridos. É isso que eu penso quando nós vemos Paulo tendo uma despedida, como eu disse aos irmãos, triste, mas eles oram ao Senhor. Porque Paulo desejava e sentia e percebia, né? Ele era constrangido, versículo 22, diz, pelo Espírito, que ele iria a Jerusalém. Mas sabia o que acompanhava, né, a sua vida cristã. Tribulações, cadeias, ele sabia disso. Você e eu sabemos como é que é cumprir os propósitos, né, do Senhor, né? Viver de acordo com os princípios que nós aprendemos. Quantas coisas, queridos, que nós aprendemos e nós vivemos e são princípios da palavra do Senhor e muitas vezes nós achamos, isso é muito antigo, isso é muito radical. Não, mas o mundo mudou. Não, mas as coisas não são bem assim. Às vezes essas filosofias tentam atacar a nossa mente a ponto da gente duvidar do que é a verdade. E realmente a verdade ela é absoluta. É a verdade, é a palavra do Senhor. Então nós estamos nessa caminhada, assim como Paulo. Mas essas coisas, e muitas vezes pessoas, tentam nos tirar da nossa caminhada. Mas quando nós somos firmes e confiantes no que Deus tem preparado para nós, no sangue precioso de Jesus que nos purificou a ponto de nós sermos hoje filhos de Deus, a ponto de nós termos sido reconciliados por Deus, a ponto de nós termos a certeza, né, e a esperança da vida eterna, nós cremos nisso, nós temos a nossa fé firmada nisso. Sabe o que acontece com as pessoas? Assim como aqueles discípulos. Eles tentaram o versículo 14,
tirar Paulo daquela ida a Jerusalém. Mas como, porém, nós não o persuadimos, será que você e eu somos fáceis a ponto de sermos persuadidos? A nossa mente está aberta para sermos persuadidos por novas filosofias? Cuidado, porque esses discípulos, ao ponto de quererem, né, que Paulo fosse dissuadido daquela vontade de ir para Jerusalém, eles ficaram o quê? Conformados, é isso que o versículo diz. Eles entenderam. E nós dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Isso é maravilhoso, queridos. Eles entenderam que o que Paulo tinha como princípio é fazer a vontade do Senhor. O que Paulo tinha como claro na vida dele era fazer a vontade do Senhor. Então, aquela despedida dos presbíteros de Éfeso, aquela despedida dos presbíteros, dos discípulos de Tiro e as suas famílias. E agora que os discípulos, né, os irmãos ali de Cesareia, tentando fazer com que Paulo fosse dissuadido daquela vontade de ir para Jerusalém, foram confrontados com a vontade do Senhor. O que eles entenderam? Faça-se a vontade do Senhor. Eles sabiam até que não era uma vontade de Paulo, era obedecer à vontade do Senhor. Então, se deveria ir para Jerusalém, Paulo iria. Paulo iria chegar até Jerusalém porque ele sabia quem conduzia toda a sua vida. Era o próprio Deus. Então, queridos, isso para a gente refletir, né, nesse nosso tempo agora de oração. Você tem orado ao Senhor a ponto de, nos momentos difíceis, né, você colocar diante de Deus, Senhor, essa é a minha caminhada. Então, Senhor, cuida de mim. Eu muitas vezes não sei, assim como Paulo não sabia o que ia acontecer em Jerusalém. Mas ao mesmo tempo, se eu tenho que ir a Jerusalém, eu irei. Por quê? Porque na minha caminhada já me é claro sofrer pelo nome de Cristo. Será que você pode dizer, igual Paulo, eu estou pronto, Senhor? Então, se há momentos difíceis que eu vou enfrentar, ou estou enfrentando, faça-se a tua vontade na minha vida, Senhor. Assim como nós agradecemos quando Deus demonstra a sua graça, a sua bondade nos nossos dias, assim como nós agradecemos. Quando chegam os momentos de adversidade, quando as circunstâncias mudam, nós podemos dizer, faça-se a vontade do Senhor. Em qual grupo ali você está? Aqueles que tentam dissuadir, ou naqueles que já estão com a mente firmada de fazer essa vontade do Senhor, então isso eu vou fazer. Eu vou realmente obedecer ao Senhor. Há esse preço a pagar e eu vou seguir, porque Deus me salvou. O preço foi alto. A graça para me alcançar foi paga pelo sangue precioso daquele que não teve pecado nenhum e morreu por minha culpa. Então importa sofrer pelo nome de Cristo. E eu estou pronto. Paulo diz, eu estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer. Porque eu sei quem eu estou servindo. Eu sei qual que é a minha esperança. Eu sei o que há, né, ao atravessar o rio, vamos dizer assim. Eu sei o que há para mim depois da morte. Eu tenho a certeza da esperança de viver com Deus eternamente e como meu Salvador. Eu sei disso, isso é claro para mim. Então, o que eu estou passando hoje, o que eu faço? Eu levo para o Senhor. Eu oro. Então, nós vamos orar aqui. Junto com os irmãos, encontrei os irmãos, os presbíteros de Éfeso, aqui em Mileto. Vamos nos despedir, então vamos orar. Os discípulos com as suas famílias em Tiro, vamos orar. E quando nós tentam nos dissuadir, queridos, na nossa caminhada cristã, nós queremos viver tão perto do Senhor e tão certo daquilo que cremos, que eles podem chegar, aqueles que tentam nos dissuadir, a ponto de falar assim,
que faça a vontade do Senhor. Que a vontade do Senhor seja feita. E sejam impactados pela nossa vida. Sejam impactados pelo o brilho de Jesus em nossas vidas. Que assim Deus é glorificado. Que eu e você estejamos firmes. E ao orarmos ao nosso Deus, nós colocamos diante dele toda a nossa vida. Entregarmos ao Senhor todas as nossas dificuldades, lutas, ansiedades, circunstâncias, alegrias, agradecimentos, súplicas diante dele. E certos, queridos, da vontade do Senhor. A vontade do Senhor é perfeita, queridos. Nós precisamos confiar nisso e viver dessa forma. Amém? Quero orar com você e depois você pode retirar um tempo com a sua família e orar, colocar seus pedidos diante do Senhor, as suas lutas, as suas dificuldades e também agradecer ao Senhor pelo cuidado que Ele tem tido com a sua vida. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por mais essa noite, onde nós retiramos, Senhor Deus, esse tempo para orar ao Senhor. Sabendo, Senhor Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Seja nos momentos, Senhor Deus, de adversidade, onde nós realmente não sabemos o que virá à frente, mas nós confiamos no Senhor, sabendo que essa caminhada, Senhor Deus, nós só podemos fazer porque o Senhor é conosco. Então nos ajuda, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor, a lidar com o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a lidar com esse mundo, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor, a saber, Senhor Deus, tomar atitudes que glorificam ao Senhor, de acordo com os princípios que nós temos conhecido, de acordo com a salvação, Senhor Deus, que o Senhor nos agraciou pelo sangue precioso de Jesus. Senhor, queremos ser irmãos e irmãs, Senhor Deus, que dedicam a nossa vida ao Senhor. Confiantes, Senhor Deus, que nós oraremos a Ti, colocaremos diante de Ti os nossos planos, Senhor Deus. E sabemos, Senhor Deus, e queremos crer a cada dia que a vontade do Senhor seja feita. Obrigado, Deus querido, pela salvação. Obrigado, Deus amado, porque nós podemos recorrer ao Senhor. Podemos ir até o Senhor. Colocar diante do Senhor todas as nossas petições e as nossas súplicas, Senhor Deus. Confiando, Senhor Deus, agradecidos pelo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas. Ajude-nos, Senhor, nas nossas dúvidas. Ajude-nos, Senhor, nas nossas indecisões. Faça com que a nossa mente, Senhor Deus, esteja firmada no Senhor, confiantes nas Tuas promessas, Senhor Deus. E que nós sejamos, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Deus, praticantes daqueles princípios que nós conhecemos, para a honra e glória do Senhor mesmo. Obrigado, Senhor Deus, por esse texto, obrigado pela nossa igreja, cuide dos nossos irmãos, Senhor Deus, esses que nós Te pedimos, aqueles que têm nos acompanhado, Senhor Deus, através das nossas transmissões. Os alcance, Senhor Deus, com a Tua misericórdia. Os fortaleça, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Deus, na fé no Senhor, Pai. Obrigado, Deus querido, mais uma vez. Nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus os abençoe. Tenham todos o restante de noite abençoado, onde você e eu buscaremos ao Senhor em oração, confiantes, que seja feita a vontade do Senhor. Forte abraço a todos, fiquem com Deus.